É por isso que Eclesiastes, né, Salomão deixou escrito lá no capítulo 11, né? Procurou o pregador fazer o quê? Achar palavras. Mas ele chegou no consenso, né? Que o dever de todo homem é Temer a Deus. rapaz, eles estão fracos. Temer a Deus. Isso. Tá vendo? Qual o dever de todo homem? Temer a Deus. Temer a Deus. Vocês estão tímidos. Apocalipse 22 diz que os tímidos não. Herdarão os céus. Se você sabe, cara, então a tua boca me ajuda a pregar aqui, porque eu não tenho mais nem o que falar aqui. É muita palavra, irmão. Aleluia. Né? Por isso que Davi diz lá no Salmo 119, 5, né? Que eles guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Não pecar contra Deus. Aí, tá vendo? Ajuda eu a pregar. Se tu não me ajudar, eu errei aqui, tu não tá lá. Glória a Deus. Né, irmão? A palavra é essa mesmo, né? Então, isso que é o importante, né? Eu tenho que guardar o quê? A palavra do Senhor. Se não guardar, viu, vai tombar. Tá bom? Deus pôs aqui no meu coração o texto, logo que eu cheguei aqui, porque na nossa vida há muita adversidade, né? É barreira, é impedimento. Quer dizer, toda hora você está o quê? Lutando, querido. Toda hora. Toda hora você está lutando. E o maior inimigo do homem, você sabe quem é? Olha que maravilha. Tá vendo? O maior inimigo do homem é ele mesmo. Né? Marcos 10. Vamos ler aqui. Marcos 10. 46. Amém? Quem achou aí? Quem achou diz amém. Marcos 10, 46. Amém. Marcos 10. 46. Amém. O texto aqui diz que é o cego de Jericó. Não precisa nem pregar, né? Todo mundo conhece o texto. Né? Todo mundo conhece o texto. Mas vamos ler aqui. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu quero que tenha vista. Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Cego inteligente, né? Pode sentar aí, querido. Glória a Deus. E esse texto aqui, o texto, ele assim me chama a atenção às vezes que eu leio. Por quê? Porque esse camarada aqui, querido, ele não tinha condição. Se você for ver lá no livro de Lucas, você vai ver que ele pergunta quem é que está passando, né? Lá no livro de Lucas 18, do 35 ao 43, lá ele pergunta quem está passando, e o pessoal fala assim: é Jesus. E ele começa a clamar, né? Por quê? Porque a multidão
era impedimento para ele. Primeiro que ele era um cego, então ele já não tinha mais valor na sociedade. Né? Embora o texto se refere a esse cego pelo nome da família. Né? Você vai ver aqui, ó, que ele diz aqui, ó, filho de Timeu. E alguns historiadores dizem que era costume de quando um general vencia uma batalha, ele pegava o filho daqueles que também eram generais ou comandantes e eles cegavam, né? Matavam, eles faziam alguma atrocidade. E alguns historiadores dizem que esse cego aqui, ele tinha uma linhagem, por isso que o escritor aqui, no caso de Marcos, coloca o nome do pai dele, né? Só que a fama do pai dele foi embora, querido. Já era passado, ele estava vivendo a vida dele. Aquele cego estava vivendo o que foi proporcionado a ele. E se você for pegar a história, você vai ver que cego, coxo, manco, ressecado, como muitas vezes eu já falei aqui, eles eram um zero para a esquerda. Por quê? Porque pessoas que traziam uma doença ou enfermidade eram pessoas que haviam sido rejeitadas por Deus. Isso era a cultura deles. A cultura judaica trazia isso. Você vai ver que lá no livro de Jó, a maior contenda dos amigos de Jó era essa. Se ele estava doente é porque ele estava em pecado. Alguma coisa ele tinha cometido para Deus mandar uma doença para ele. E ele não tinha culpa, né? O coração dele estava limpo diante de Deus. Então esse cego, ele carrega uma situação na vida dele, né? E ele está à beira do caminho mendigando, só que chegou a oportunidade dele. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Chegou a oportunidade dele. É interessante, querido, quando você lê os textos que foram escritos, né, aqui na Bíblia, das pessoas, dos cegos, dos coxos, você vê que a oportunidade vem até eles. Você vê que o coxo estava lá, 38 anos, mas não saiu da beira do tanque, como eu preguei aqui. Ele está ali esperando alguém, havia uma expectativa, né? Havia uma expectativa, a Bíblia não diz, mas o meu coração diz que para aquele cego estar ali, havia uma expectativa. A mulher do fluxo de sangue, né? Ela era proibida de estar no meio das pessoas, ela não podia, porque ela estava imunda, mas havia uma expectativa e ela olha para Jesus com aquela expectativa. Qual é a expectativa que há em você? Meu Deus! Porque se nós não tivermos expectativa, querido, nós vivemos o hoje. Eu preciso ter uma expectativa na minha vida, eu preciso enxergar a minha vida. Embora esse cego, né, ele trouxesse um nome, embora esse cego tinha sido filho de alguém, né? Então quer dizer, ele estava ali jogado à beira do caminho, mendigando, todo mundo passava. Você vai ver que quando ele pede ajuda, o que as pessoas fazem? Aqui, ó. E ouvindo ele, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama para Jesus e diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente vê lá na mulher do fluxo de sangue, que onde Jesus passava, não havia espaço, não tinha como chegar até Jesus. Não dava, por quê? Porque a multidão queria ser curada, a multidão apertava Jesus, eram muitas pessoas, estava multidão em volta de Jesus. Então esse cego usa uma estratégia, que é a voz. Ele começa a gritar no meio da multidão. Por quê? Porque o desejo dele ser curado superou essa expectativa, querido. Então você vê que ele grita, ele fala: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar, a clamar, porque ele queria, ele desejava. E quando a gente quer, quando a gente deseja, a gente ultrapassa as nossas expectativas. A gente não vê o que está do lado, o que está à esquerda, o que está à direita, o que está à frente, o que está atrás. Nós só olhamos para Jesus e acreditamos que Ele pode, Ele vai resolver, vai ter uma atitude. Essa é a fé, é enxergar aquilo que eu espero, querido. Aleluia. Né? É eu enxergar o que eu quero, o que eu quero. Não, eu quero chegar lá, eu quero ir lá, eu vou lá, e eu vou conseguir. Por quê? Porque o cego consegue.
mudado. Ela não teria sentido. Por quê? Porque nenhuma dessa palavra tinha valor nenhum. Embora esse fato aconteça, né, digamos que no ano 32, né, não está escrito, ninguém sabe, mas foi no ministério de Jesus. Há alguns estudos que diz que Jesus viveu 33 anos, né? Nada comprova, nada diz, mas segundo os fatos, isso, vamos supor que isso seja verdade. Nós estamos no ano 32, ou quase no começo do ano 33 de Jesus Cristo, né? Então quer dizer, aqui está Jesus. E a expectativa desse cego estava em quem? Jesus, querido. Então quer dizer, ele põe a expectativa em Jesus. E ele diz lá em João 14, esse cego eu acho que não ouviu essa passagem, né? O versículo 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, então esse cego, ele pergunta, quem está passando? É Jesus. E ele começa a gritar. Só que, querido, toda vez que você tem uma expectativa, que você quer algo, que você busca algo, que você almeja algo, vai acontecer obstáculos, vai ter barreira, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai chegar. Se você quer ir daqui lá fora, você vai ter obstáculo. Às vezes está chovendo, às vezes a rua está cheia de lama, então tem obstáculo. E a Bíblia nos mostra que para o cego alcançar o objetivo dele, tinha obstáculo. O primeiro obstáculo quem era? A multidão, querido. Porque eles tinham um conceito. Primeiro, todo mundo ali queria um negócio, alcançar algo de Jesus. Você vai ver isso em João capítulo 6, né? Diz que todos procuravam Jesus pelas obras que ele fazia. Então quer dizer, ali tinha uma multidão do lado de Jesus. E muita gente que nem aquele cego. Mas você vê que no meio da multidão, o cego se sobressai. Por quê? Porque ele teve atitude. Ele tomou uma atitude. Você vê aqui, ó, no versículo 48, e muitos o repreendiam. Aqui, ó. Aqui. E muitos o repreendiam para que se calasse. Cala a boca, cego, para de gritar, ele não vai te ouvir, tem muita gente aqui, todos querem a mesma coisa, fica cego, vai para lá, sai daqui, vai embora. Mas aquele cego, querido, ele olhando o seu objetivo, aquilo que ele queria, eu creio que no coração dele ele disse, eu vou chegar lá. Querido, é raciocínio. Você vê que esse cego, amado, era repreendido. Todo mundo falava. Eu analiso dessa forma porque tinha uma multidão, porque tinha. A Bíblia nos mostra que onde Jesus estava tinha uma multidão. Foi pregada aqui a passagem onde Jesus chama Pedro, vem Pedro, e Pedro anda por cima da água. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, e Jesus manda eles ir para a água, ele fica, por quê? Porque era muita gente. Você vai ver a mulher Cirofenícia. Mateus 9:18. Você vê aqui no texto, onde a mulher Cirofenícia, ela busca a cura de Jesus, da filha dela, ela está buscando algo. E o que acontece nesse texto? Há impedimento. Há impedimento. Por quê? Porque ela vem clamando, a Bíblia diz que ela vem clamando e ela vem gritando. Ela vem buscando Jesus, e Jesus, ele está vindo de uma trajetória, então ele quer descansar. Ele quer descansar. E os discípulos de Jesus falam para a mulher, senhora, não incomode o mestre, para. E ela insiste, querido. É como esse cego, a multidão repreende ele. Quantas vezes, né? O inimigo do homem é ele mesmo. São as vontades, os desejos. Tiago, capítulo, aleluia, 4, né? Quais são as guerras que nossos membros guerreiam? Quer dizer, nós lutando com nós mesmos, nós brigando com a
gente mesmo ali desejando algo, e esse cego estava desejando algo, e alguém vem e repreende ele. Imagina uma pessoa cega, uma multidão dizendo para ele assim: sai para lá, vai embora daqui, o mestre não vai te ouvir, ele não vai ouvir a tua voz. Mas de repente, querido, esse cego que tinha um objetivo, que tinha um propósito, que estava ali, porque ouvia Jesus passar, ele ouve a seguinte voz, olha só: e Jesus parando disse que o chamassem. E o chamaram. Aleluia. Querido, é diferente o clamor da alma. É diferente. Por quê? Porque quando a alma clama, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito. Quando você põe a tua alma para clamar, quando você sente o desejo daquilo que você busca, o negócio é diferente, o céu se abre. Deus, ele para, ele ouve a tua oração. Foi o caso desse cego, né? Ele está clamando, ele está gritando, a multidão está repreendendo. De repente, Jesus para, querido. Imagina Jesus, a peça fundamental, parar e dizer para o cego: chama ele. Aleluia. Glória a Deus. Você já imaginou por que você está aqui? Meu Deus. Será que foi o acaso? Ou foi Deus dizendo: chama ele? Foi Deus. Entende? Chama ele. Aleluia. Aí o que acontece? Esse cego, ele tinha convicção daquilo que ele queria. Você tem essa convicção daquilo que você quer? Porque eu preciso saber, querido, o que eu quero. Eu tenho que saber. Eu quero isso, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um plano, eu tenho que traçar. Esse cego, ele traçou naquele momento que ele perguntou: é Jesus. Você vai ver que nós estamos no capítulo 10 do livro de Marcos. Marcos, ele escreve, a maioria dos textos de Marcos, ele escreve o que Jesus fez, as curas de Jesus. E nós estamos no capítulo 10. Desse texto, depois que ele curar, ele vai para Jerusalém, que ele vai ser morto. Depois do texto desse cego, ele entra para Jerusalém. E nós ouvimos a história do martírio de Jesus. Então você vai ver aqui que Jesus para, manda chamar, e chamaram, né? Aí diz assim para ele: ó, aqueles que estavam repreendendo, né? Aqueles que estavam mandando ele calar a boca, né? Diz para ele assim: tem bom ânimo. Já muda, querido. Opa, quando eles ouvem que Jesus parou a multidão para chamar o cego, aí todo mundo já se calou, já disse: vem, tem bom ânimo. Quero eu que alguém até abraçou o cego, né? Vamos lá que eu te levo lá, cara, para Jesus ver ele, né? É sempre assim as coisas, né? Aleluia. Aí Jesus diz aqui, ó: e ele lançando de si a capa, foi ter com Jesus. E Jesus disse-lhe: que queres que te faça? Uma pergunta óbvia, né? Às vezes a pessoa que lê o texto fala assim: pô, que pergunta desconecta, pergunta sem sentido, né? Se fosse sem sentido, para que orar? Se Deus sabe tudo o que você quer antes de você dobrar o joelho. Precisaria orar? Não é? Se você for pegar os textos, querido, num raciocínio lógico, né? Na visão, na tua visão, na tua ótica, quer dizer, existem coisas nas escrituras que não são óbvias. No caso desse texto, ele sabe que ele é cego, e ele faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Agora, eu, na minha análise pessoal, por que Jesus ele faz isso? A maioria das vezes ele pergunta, porque ele quer saber realmente o que você quer, querido. Ou seja, você está aqui, mas o que você quer aqui? Às vezes eu estou aqui, mas não sei o que eu quero. Jesus nos faz pergunta, né? Como ele fez para esse cego. O Espírito Santo, ele fala com a gente. A Bíblia diz lá no livro de João 16, versículo 7 ao 6, ele diz assim: o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus, ele te convence.
né? Então ele está dentro de você, trabalhando na tua vida, e ele precisa ver em você expectativa, desejo, vontade, busca, né? Por quê? Porque é quando ele te envolve, querido. Clama a mim e responder-te-ei, como foi lido aqui, Jeremias 33:3, quer dizer, se Deus te conhece, por que ele manda você clamar? Aleluia. Clama a mim. Olha. Batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e me acharei. Quer dizer, há textos que Deus está te chamando, está dizendo para você, meu querido, vem aqui, deixa eu ouvir a tua voz. Eu sei o que você quer, eu sei o que você deseja, mas eu quero você perto de mim, eu quero você aqui comigo, eu quero andar de mão dada com você, eu quero estar junto de você. É comunhão, querido. É comunhão. João 17, antes de Jesus ir para a cruz, ele ora, querido. Ele ora, ele olha para o céu e diz assim: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu não faço isso por mim, está aqui a multidão. Olha, eu guardei, não glorifica a mim com a glória que eu tinha contigo antes de vir. Dei a tua palavra e o mundo aborreceu. Jesus orando, querido. Mas eu te peço que os guarde. Jesus orando. Deus sabia o coração de Jesus e Jesus era Deus. Aleluia. Mas Jesus está ali ensinando os discípulos a orar, a buscar, a ter comunhão, a ter intimidade. Jesus está ali ensinando ao discípulo a entender o que ele quer, a ter convicções, a ter certezas. Jesus está ali ensinando o discípulo a ser, aleluia, a ser ali junto com o Pai, a ser como o Pai. E Jesus está ensinando, querido. E quando Jesus diz assim, o que quer, pergunta para o cego, eu vejo Deus perguntando para Jesus, né? E João 17, o que queres que eu te faça? Ele diz assim, eu quero que tu me glorifique com a glória que eu tinha contigo. É isso que eu quero. Eu quero que tu guarde aqueles que receberam a palavra, como o Senhor me guardou dos fariseus, dos saduceus. O Senhor me guardou no tempo que eu andei aqui. Eles tentaram me matar, mas o Senhor tomou conta de mim. Aí eu paro e começo a ouvir o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque a sua unção nos guarda, as suas asas nos protege. É comunhão, é prazer, é vontade, é gozo. Mas eu preciso, querido, eu preciso me despojar do meu eu. Eu preciso deixar o meu eu. Se você for ver hoje, você pega os vídeos na internet, tem homem hoje mais sábio do que Jesus, querido. Para você ver como é necessário que o povo de Deus tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão, você precisa ter comunhão. Nesse momento, aquele cego busca. Ele diz assim, o que queres que eu te faça? Aí o cego, ele pergunta, ele diz, ele responde, ele diz assim, eu quero ver. Né? Eu quero ver. É isso que eu quero, eu só quero ver. Oh, aleluia, Senhor. Aí aquele cego volta a ver, querido. E sabe o que eu acho maravilhoso? Ele voltou a enxergar. Mas sabe o que ele faz com aquilo que ele recebeu de Deus? Né? João 17, ó, Pai, dei a tua palavra e o mundo os aborreceram. Tiraram a Bíblia das escolas, tiraram a Bíblia, né? Estão fazendo um estado laico, tudo para não querer Jesus, querido, tudo para não querer a palavra dele. Estão mudando a palavra, mudando a lei, estão querendo mudar até a criação, amado. Na ideologia de gênero, estão querendo mudar a criação, aonde Deus, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que ele criou macho e fêmea. Então por isso que nós temos que ter comunhão. A gente vê que quando aquele cego recebe, ele começa a enxergar, o que ele faz? A Bíblia diz que ele passa a
seguir a Jesus. Você entende? Né? Quem sabe ele, esse cego aqui, ninguém pode dizer, mas quem sabe que esse cego aqui não é um dos 120 que estava lá no cenáculo? Porque multidão seguiu a Jesus, querido, sem saber o que queria. Buscavam a Jesus sem entendimento. Uns queriam cura, uns queriam a libertação, outros queriam isso, outros queriam aquilo. Mas você vê de multidão, Jesus, querido, ele alimentou 5.000 pessoas por 2 vezes. Mas a gente vê que lá no cenáculo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que só ficou 120. Só 120 estava dentro do cenáculo. Só 120 obedeceu a voz de Deus. Sabe por quê? 120 tinham convicção. Não é interessante? Nós pegamos uma alimentação de Jesus que diz que tinha 5.000, e a gente vai lá para dentro do cenáculo, depois que Jesus parte, 50 dias da partida de Jesus, os discípulos, querido, que eram em multidão, não conseguiram ficar 50 dias dentro do cenáculo buscando a face de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você. Seja convicto de quem é Jesus. Porque Jesus diz que, se possível, até os escolhidos vão ser enganados. E tem levantado muita gente aí, querido. Às vezes eu leio, às vezes eu vejo, né? Alguns pastores nos vídeos da internet, eu paro. Por quê? Porque eles sabem mais do que Jesus. Coisa que o apóstolo Pedro, quando ele vai falar dos escritos de Paulo, ele diz que tem ponto, Pedro, querido, que andou com Jesus, achava pontos difíceis do que Paulo pregou. Então seja convicto daquilo que Deus te chamou. Tome posse, receba, como aquele cego, ele clama na multidão. Jesus ouve, olha a trajetória. O cego clama, a multidão tenta barrar, mas não consegue. Jesus ouve, chama ele, cura, e o que ele faz? Agora eu vou usar minha vida em prol de seguir a Jesus. Por isso, receba essa palavra, tome posse. Receba, querido, tome posse. Tenha convicções. Porque como a vida daquele cego foi mudada, porque a vida dele foi mudada. Ele tinha um nome. Só que ele era cego. Quando ele tornou a ver, aquela vida foi mudada. E é o que Jesus faz. Ele muda a vida. É isso. Por isso estamos aqui. Receba a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém?